Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial, além, é claro, de economia. Hoje vamos falar sobre industrialização e desindustrialização no Brasil. E, para isso, temos o prazer de contar com a participação de Eliane Araújo. Eliane Araújo é professora associada na Universidade Estadual de Maringá e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge e pela Fundação Getúlio Vargas. Eliane está lançando com Carmen Feijó o livro Industrialização e Desindustrialização no Brasil, Teorias, Evidências e Implicações de Política. Seja bem-vinda, Eliane. Olá a todos, quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a minha agenda de pesquisa, sobre o livro, sobre esse tema que é tão relevante no contexto atual da economia brasileira. É um prazer, obrigada pelo convite. O prazer é nosso e para me acompanhar na entrevista desta semana, tenho o prazer de contar com Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ e professor do Instituto de Economia também da UFRJ. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Dudu. Bem-vindo, Eliane. Tema muito importante sobre industrialização. Vamos ao debate. Excelente. Então, Eliane, para início da nossa conversa, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho de você sobre a importância da indústria na economia, pensando principalmente em três aspectos que o nosso público tem alguma dúvida, que seriam as questões sobre crescimento, progresso técnico e tipos de emprego gerais. Tá certo. Então, obrigada pela questão. Essa é, de fato, uma questão muito relevante, a gente tentar entender quais os argumentos, né, que a gente pode colocar em função da defesa da centralidade do setor industrial. Então, assim, existem alguns argumentos que são argumentos econômicos, por exemplo, a ideia de que há uma relação empírica entre a renda per capita e o grau de industrialização, ou seja, as economias mais industrializadas também são aquelas economias com maior nível de renda per capita. Além de que, a gente pode colocar que a produtividade no setor manufatureiro, ela tende a ser maior que a produtividade em outros setores, como o setor de serviços e a agricultura, né? Então, quando a gente tem uma migração dos fatores de produção para esse setor, né, quando a gente tem aumento de capital, aumento de emprego no setor industrial, isso implica aumento da produtividade da economia como um todo, né? E existem outros argumentos também, por exemplo, o fato de que o setor industrial ele também oferece oportunidades para economias de escala, que são questões não disponíveis na agricultura, no setor de serviços, né? Além do fato de que há no setor industrial aqueles efeitos de transbordamento, de encadeamento para frente, para trás, né, para os outros setores da economia. Então, o crescimento do setor industrial acaba impulsionando a economia de forma geral, né? Se a gente fizer uma análise, né, por exemplo, do emprego que é gerado no agronegócio, do emprego que é gerado no setor industrial, o setor industrial, ele gera muito mais emprego do que o setor agrícola. E quando a gente compara o emprego do setor industrial com o setor de serviços, a gente observa que os salários médios no setor industrial são muito maiores. Então, além de garantir a geração de emprego, também é um setor importante por causa dos salários que tendem a ser mais elevados, né? E tem outras questões, por exemplo, quando o nível de renda das economias crescem, as pessoas elas tendem a demandar muito mais produtos industriais que produtos agrícolas. Então, quando o resto do mundo cresce, uma economia que produz e exporta produtos manufaturados, ela acaba
se aproveitando mais desse crescimento mundial que o contrário, né? Então, nesse contexto, uma especialização em recursos naturais acaba impedindo, né, oportunidades de maior crescimento da economia quando o resto do mundo está crescendo. Então, essa especialização prematura, ela tende a ser ruim, né? Então, esses são alguns argumentos que são argumentos econômicos, mas a gente tem outros argumentos que vão muito além disso, né? Por exemplo, se a gente for pensar, um país que não tem um setor industrial forte, que não tenha divisas suficientes, né, ele pode incorrer, por exemplo, em problemas de balanço de pagamentos, ficar sujeito a decisões de outros órgãos internacionais, por questões de crédito, de empréstimo, etc., né? Então, é uma questão mais de autonomia de política, né? Além do fato de que, se a gente voltar um pouquinho, né, em alguns anos atrás, a pandemia, ela mostrou, né, a importância de você ter um setor industrial forte, né? Aquelas economias mais industrializadas, elas rapidamente responderam, né, criando vacinas, respiradores, tudo aquilo que era preciso, né? Já outros países tiveram mais dificuldade, por exemplo, a indústria no Brasil, né, ela teve uma certa dificuldade para responder, e já há muito tempo esse setor industrial ligado à saúde, aos fármacos, ele já deixava de atender à demanda nacional, porque a gente era deficitário nesse setor. Então, tem muitas questões, né, ligadas ao setor industrial que mostram como é um setor relevante para o processo de crescimento e desenvolvimento das economias. Essa questão geopolítica também aparece agora também nessa questão dos semicondutores, né? Toda a disputa que teve entre China, Estados Unidos, Taiwan. Mas eu gostaria antes de falar um pouquinho sobre o processo de industrialização no Brasil, né? Historicamente, a gente caracteriza o início da industrialização no Brasil como um processo de substituição de importações, o que pode passar a ideia equivocada de que a gente estava diminuindo o ritmo de importações, quando na realidade a gente sabe que é o contrário, né? Para montar os primeiros setores industriais aqui, isso lá no começo do século XX, a gente precisava importar outros produtos, em especial bens de capital, insumos, bens intermediários. Você já tocou um pouquinho nesse ponto, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação entre o processo de industrialização e as contas externas de um país. E se você puder também fazer um panorama geral do que foi esse processo de industrialização ocorrido no Brasil, né, que a gente gosta de caracterizar lá no Estudo de Economia da FRJ como um processo de industrialização acelerada, liderado pelo Estado. Se você puder fazer um panorama do que foi esse processo, os partes positivos, os desafios. Tá certo, ótima pergunta também, Luciano. Eu acho que antes de responder isso, eu vou retomar um pouquinho das ideias do Caldor, porque quando a gente estuda indústria, acho que esse é um autor que é bastante referência, né? E ele vai dizer, né, que a manufatura, né, como esse processo de industrialização das economias, né, ele é feito em algumas etapas. E aí ele coloca os 4 estágios do processo de industrialização. A primeira seria começar a produzir os bens de consumo. Depois, começar a exportar esses bens de consumo. Essa exportação, ela geraria divisas, né? E a possibilidade também de começar uma produção de bens de capital e depois exportar esses bens de capital. Quando a gente olha, né, para esse processo de industrialização que a gente teve no Brasil, foi uma história mais ou menos parecida com essa, né? Inicialmente a gente começou uma indústria de produção de bens de consumo, né? E aí vários planos de industrialização foram feitos, né? A gente começou lá plano de metas, aí Milagre, PND, e ao longo desse processo, né, foram se constituindo as etapas do processo de industrialização. E aí, voltando para o Caldor, o que ele diz? Que quando a economia ela se torna no nível de uma industrialização madura, ela começa a exportar esses bens de capital, que é aquela indústria mais sofisticada. Né? Então, no caso do Brasil, embora, né, a gente tenha tido esse processo de industrialização e criado uma indústria bastante sofisticada, o Brasil ele nunca foi superavitário na exportação de bens de capital. Então, assim, a gente conseguiu montar essa indústria, mas essa última fase da indústria madura, a gente não conseguiu chegar. E a prova disso é que a gente sempre foi deficitário, né, nessa produção de bens de capital mais sofisticado. Então, esse processo de industrialização no Brasil foi muito importante,
consolidou toda a nossa matriz industrial, né? E a gente teve esse plano de substituição de importação, que na verdade era produzir internamente o que antes era importado, né? E de certa forma a gente conseguiu fazer isso até uma certa etapa, mas quando a gente chegou nessa produção de bens de capital, a gente não conseguiu finalizar e chegar nesse processo de uma indústria madura, né? E aí logo na sequência a gente teve o processo de abertura. E o que aconteceu foi que as nossas indústrias, né, como a gente ainda não estava nesse nível de industrialização madura, né, vem o que a gente traz lá no livro dos anos da macroeconomia da desindustrialização, né? Então a gente teve aquele processo de abertura, um conjunto de políticas que não favoreceu o setor industrial, e aí a gente teve essa perda bastante significativa da participação da indústria no nosso PIB. Não sei se eu respondi sua questão, né, mas acho que, em suma, essas são as ideias principais. E pensando um pouco agora, Eliane, nessa questão da desindustrialização, como ela se expressa e como explicar esse movimento de desindustrialização observado desde então? Tá certo. Então, assim, até agora a gente falou que a indústria é um setor importante, né? Se a indústria é um setor importante, então a desindustrialização é uma coisa que gera preocupação para a gente. E aí existem alguns conceitos, né? E um deles diz que a desindustrialização, ela é um processo natural. Ou seja, é comum, conforme o nível de renda per capita aumente, que as economias, elas aumentem, por exemplo, a participação dos serviços na renda. Então, há essa desindustrialização, que é uma desindustrialização natural, que acontece a partir de um certo nível de renda per capita, um certo nível de participação da indústria no PIB, um certo nível de emprego industrial no emprego total, né? Mas quando a gente olha para o caso do Brasil e para outras economias em desenvolvimento, qual que é o problema? É que a gente observa que a desindustrialização ela acontece num nível de renda per capita muito menor que aquele no qual as economias desenvolvidas se desindustrializaram, num nível de participação da indústria no PIB também bem menor, e num nível de emprego também bem menor. Então, a gente caracteriza essa industrialização que acontece nesse nível de renda bem menor, que é o caso dos países em desenvolvimento, do Brasil, como sendo uma desindustrialização prematura. E ao invés de ser causada simplesmente pelo próprio crescimento da renda per capita, ela tem um conjunto de outras causas. Por exemplo, a questão das políticas macroeconômicas adversas, né? Taxa de juros muito alta, câmbio apreciado. Além disso, questões como exportação de commodities, que acaba valorizando o câmbio e sendo prejudicial, né, para a competitividade da indústria. Outras questões, como, por exemplo, o próprio processo de globalização, né, que deixou as economias em desenvolvimento numa posição desfavorável. Então, assim, um conjunto de outras explicações muito mais complexas que aquelas explicações tradicionais, né? Então, assim, em termos de conceito, é isso. Em termos de economia brasileira, o que a gente pode dizer em termos de desindustrialização? Primeiro, né, que o Brasil foi uma das economias que mais rapidamente se industrializou. Quando a gente olha a participação da indústria no PIB, tem vários cálculos, né, mas eu acho que dependendo de como que é feito, né, a gente tem lá que em meados dos anos 80, a participação da indústria no PIB era superior a 20% do PIB da indústria de transformação. E quando a gente olha para agora, né, a gente tem um número que essa participação da indústria no PIB está em torno de 11%. Ou seja, uma queda muito significativa. E isso é muito ruim quando a gente olha para aquelas características da indústria mais associadas ao maior nível de renda, ao maior crescimento, a empregos de melhores salários, né, a estratégias autônomas de desenvolvimento, a gente vê isso como um problema. Mas então, nesse processo de industrialização brasileira, a gente não conseguiu, ali no final do processo de industrialização, nos anos 80, chegar na fronteira tecnológica, fazer o aparelho todo construtivo, e a gente, como você disse, vem se desindustrializando precocemente. Então, hoje, qual que é o lugar do Brasil, assim, em termos industriais, na divisão internacional do trabalho? Quando a gente olha, né, eu até fiz um trabalho recente sobre isso, que a gente pega um grupo bem grande de países e tenta olhar para onde que a indústria está indo, qual que é a participação da indústria no PIB nas diferentes economias. E a gente observa alguns fenômenos. Primeiro, né, que
quando você faz a desagregação por nível tecnológico, ou seja, produção e exportação de produtos de alta tecnologia, média e baixa tecnologia, a gente tem uma realidade, né? Por exemplo, a desindustrialização das economias desenvolvidas acontece em produtos de baixa tecnologia. Enquanto nos produtos de alta e média tecnologia, as economias desenvolvidas aumentam seu grau de industrialização. Quando a gente olha para as outras economias em desenvolvimento, a gente pode destacar dentro dessas economias os países do leste e do sudeste da Ásia. Nesse caso, eles têm um padrão bem parecido com o padrão das economias desenvolvidas. Além delas estarem aumentando a participação da indústria no PIB, elas também têm aumentado a participação de média e alta tecnologia. E quando a gente olha para países como o caso do Brasil, primeiro, que a gente tem uma desindustrialização que é bastante grande. Além disso, o que resta da nossa indústria está concentrado em produtos de menor intensidade tecnológica. Então, qual que é o lugar do Brasil? Não é um lugar muito bom, porque, primeiro, a gente perdeu participação da indústria, e, além disso, aquela indústria que sobrou para a gente é uma indústria com uma complexidade menor, menos intensiva em alta tecnologia. E a gente está na contramão do que os países desenvolvidos estão fazendo e do que os países do Sudeste e do Leste Asiático estão fazendo. Né? Porque eles têm aumentado a participação da indústria, inclusive aquela indústria mais sofisticada, e a gente está fazendo o contrário, reduzindo a participação da indústria, sobretudo aquela mais sofisticada, e a que mais tem perdido espaço no caso do Brasil. Pensando agora na questão da reindustrialização, Eliane, até que ponto você entende que esse processo de reindustrialização ele é efetivo e compatível com o novo arcabouço macroeconômico do Brasil? E, pensando um pouquinho no plano de Nova Indústria Brasil, quais, na sua opinião, são os aspectos positivos e as limitações que esse plano tem? Tá ótimo. Então, primeiro, né, eu acho que uma questão bastante relevante é que depois de algum tempo a gente voltou a falar sobre política industrial, né, que conhecendo o histórico da economia brasileira, e vocês mesmos destacaram isso, do processo de substituição de importação, foram anos, né, de política industrial, de intervenção do Estado, de uma estratégia para industrializar a economia brasileira. Depois a gente teve um desaparecimento dessas estratégias e um foco nas questões macroeconômicas, uma tentativa lá no final do segundo Lula, do governo Dilma, mas que depois foi extinguido no governo Temer e Bolsonaro. Então, assim, só o fato da gente ouvir falar de novo em política industrial já é um ponto bastante positivo e já é uma questão que, para a gente, né, tem bastante valor. Então, essa é uma questão que eu quero destacar, né, que é a retomada da política industrial no Brasil como sendo uma questão muito importante. Além disso, né, eu acho que uma outra questão que a gente tem que colocar é que essa nova indústria Brasil, ela está alinhada com as tendências internacionais, né? Se a gente for analisar o que as outras economias estão fazendo e essa nova estratégia de industrialização do Brasil, que tem foco em questões como, por exemplo, o progresso tecnológico, a digitalização, a sustentabilidade, que são questões fundamentais dentro desse processo de uma nova industrialização, porque a indústria de hoje ela não pode ser a mesma que a gente teve no passado, né? A gente tem outras questões, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Não tem mais como pensar em nada que não contemple uma economia mais sustentável, uma produção mais sustentável. Então, acho que um outro ponto bastante relevante é essa questão de estar alinhada a essas tendências internacionais, que eu acho que é um ponto bastante relevante. Além disso, né, a gente tem lá dentro dessa estratégia a questão das missões, né, que também são questões que estão alinhadas, né, ao que internacionalmente estão se pensando, né? Então, quando a gente olha lá, uma missão focada no complexo da saúde, que é uma das missões dessa nova indústria Brasil. Bom, a própria pandemia, eu já mencionei isso anteriormente, deixou claro que a gente precisa ter uma missão nesse sentido,
né? Porque a economia brasileira sofreu muito, a gente demorou muito a responder à pandemia, né? E o Brasil, ele tem um certo know-how em tudo isso, né? E precisa aproveitar. Então, acho que essa questão de estar alinhada às missões também é uma questão bastante relevante. E aí, para responder, né, a sua pergunta sobre a questão do arcabouço macroeconômico, eu acho que eu posso destacar alguns pontos, assim, alguns pontos negativos desse processo. E um deles, né, eu acho que é essa dificuldade da gente compatibilizar essa política industrial tão urgente, tão necessária, com o arcabouço macroeconômico que a gente tem. Né? Porque a gente tem uma política monetária que está engessada ao regime de metas de inflação, a gente tem uma política fiscal que também está engessado a esse arcabouço macroeconômico, né? E aí a gente fica perguntando qual o espaço que sobra para a política industrial. Então, em síntese, né, eu acho que a política industrial ela é urgente, ela é muito bem-vinda, a gente está muito contente de ouvir falar em política industrial e a gente entende, né, que a forma como ela está colocada para a gente é o que realmente a gente precisaria ter, né, em termos de política industrial. É claro que faltam algumas questões, né, por exemplo, uma questão que não ficou clara é a questão ligada ao comércio exterior, né, porque a economia brasileira perdeu muito espaço para exportar os seus produtos, perdeu muita competitividade. Então, como que vai ser essa promoção de exportações? Vai ter metas específicas, né? Além disso, importações, né? Para modernizar a indústria, até o Luciano falou em uma das perguntas, a gente precisa importar bens de capital. Como que vai ser isso? Então, acho que a política industrial, ela foi colocada, mas a gente não tem essas especificidades em relação à política de comércio exterior, que eu acho que é um ponto bastante importante. Além disso, né, se a gente for olhar aquela política industrial que foi feita pelas economias asiáticas, que a gente, a política industrial da Coreia do Sul, né, eles tinham metas bastante específicas de exportação, que foi uma questão que a gente não teve nos nossos planos de industrialização. Aí, quando abriu a nossa economia, muitas empresas, elas não estavam preparadas ainda. Né? E aí, quando reduziu as tarifas com a globalização produtiva, né, muitas indústrias não conseguiram concorrer com as indústrias internacionais e acabaram fechando, e as pessoas que saíram do emprego industrial foram para a informalidade, perderam seu emprego, né? Isso contribuiu para a redução da produtividade da economia. Então, a gente precisa ter bastante claro essas questões, que eu acho que é um ponto que precisa ser melhor explorado, pelo menos para mim não ficou claro. E, além disso, acho que outras questões que também não ficaram tão claras, né, é que quais são os instrumentos, porque ficou claro quais são as políticas. A gente tem aqui as missões, né, alinhadas lá, de progresso tecnológico, digitalização, complexo da saúde, meio ambiente, né, são 6 missões, mas quais são os instrumentos específicos? Eu acho que falta um maior detalhamento para a gente poder avaliar essas questões, né? Mas, assim, se você me perguntar, eu vou te responder que a política industrial ela é muito bem-vinda, eu acho que ela está muito bem arquitetada, né, dentre essas missões. Eu acho que faltam algumas especificações, mas que é muito bem-vinda e está muito bem arquitetada. Eliane, a gente já falou um pouquinho da importância da indústria, de como foi o processo de industrialização brasileira, de alguns desafios, algumas perspectivas para frente. Agora, se você puder falar um pouquinho do escopo desse livro que você está lançando, como que ele pode contribuir nas reflexões, tanto teóricas quanto empíricas, do que foi o processo de industrialização e, principalmente, para onde que ele pode ir, né? Quais desafios, quais possibilidades que a gente, eventualmente, poderia para trazer de volta ou com mais fôlego, de uma forma mais sustentável e mais benéfica para a economia, esse setor que é tão importante na economia. Esse tema da indústria já faz parte da minha agenda de pesquisa há muito tempo, e da Carmen também. E aí, há alguns anos, a gente teve essa ideia de fazer um livro sobre a indústria. Então, a gente fez um boneco do livro, convidou outras pessoas, né? Viu qual que era a ordem dos capítulos, e assim, não tinha nada de política industrial. Essa discussão que a gente está tendo hoje, né, sobre a retomada da política industrial no Brasil, ela não estava acontecendo. Só que a gente teve a felicidade de lançar o livro junto com essa retomada da política industrial
industrial. Então, eu acho que ele vem num momento muito propício, com uma discussão muito forte nacionalmente e internacionalmente sobre política industrial. E eu acho que o livro ele é muito importante porque a gente tem vários artigos e várias referências sobre o assunto, mas a gente não tem tudo consolidado no mesmo material, que é o caso do livro. Então, a gente traz inicialmente uma parte teórica mostrando a importância da indústria no pensamento econômico. Além disso, a gente atualiza um pouco essa discussão, inclusive o artigo que faz essa atualização é da Elis, da Marta e do Fábio aí da UFRJ, né, que eles argumentam teoricamente sobre a industrialização nesse contexto das cadeias globais de valor e o perigo da economia adotar uma estratégia de industrialização que seja supérflua nesse contexto de cadeias globais que os países, né, as indústrias, se inserem em atividades específicas. Então, passada essa parte teórica, né, que são os 3 primeiros capítulos do livro, a gente faz algumas discussões históricas. Uma que retoma o processo de industrialização do Brasil de 30 até 80, e outra que fala desse período recente, dessa macroeconomia da desindustrialização. Como que a macroeconomia acabou contribuindo para o processo de desindustrialização da economia brasileira. Depois, a gente entra em alguns capítulos mais de dados, né, que vão, por exemplo, mostrar informações sobre a desindustrialização numa perspectiva regional, ou seja, será que a indústria ela migrou do Paraná para São Paulo, ou de Minas para o Rio Grande do Sul? Não. Essa desindustrialização é um processo generalizado em todos os estados do Brasil, o que acaba sendo mais problemática ainda. Aí a gente tem também informações sobre a produtividade da indústria, que caiu bastante, porque acaba alocando os fatores de produção em atividades menos produtivas, e aí isso contribui para reduzir a produtividade geral do setor. Né? Além disso, a gente também tem dados sobre financiamento do processo de industrialização pelo BNDES, sobre como você pode ver a desindustrialização também numa perspectiva de cadeias globais. Por esses indicadores, o Brasil também está se desindustrializando. E, por fim, a gente tem uma parte mais de implicação de políticas. Por exemplo, alguns capítulos ligados à questão da sustentabilidade, à questão do Sistema Nacional de Inovações. E aí a gente tem algumas questões, né? Por exemplo, tem alguns setores chaves capazes de puxar o crescimento econômico, mas são setores também ligados a maiores emissões, né? Então, como contornar essas questões? A gente tem um capítulo bem interessante do Paulo Morceiro e do Lourenço Faria, que eles discutem um pouco qual que é essa tendência de sustentabilidade nas indústrias internacionalmente, né? O que Estados Unidos, Europa, China, o que eles estão fazendo, o que o Brasil está fazendo, né? E o que o Brasil pode ainda fazer para seguir nessas estratégias. Então, a gente tem uma parte teórica, uma parte histórica, uma parte empírica, uma parte de implicações de política. Por isso, eu acho que o livro é bem completo, né? Para quem deseja entender um pouco mais sobre o assunto, ou pelo menos começar a estudar, né? Que eu acho que a gente tem uma reunião de capítulos bem interessantes de autores que são estudiosos do assunto, né? Então a gente conseguiu formar uma equipe bem interessante para o livro. Tenho certeza que é um livro incrível e que com certeza vai ajudar muito todos aqueles que lerem a entender esse processo de industrialização e de desindustrialização do Brasil. Eliane, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast. Foi um excelente episódio que nós tivemos a oportunidade de clarificar muitos aspectos sobre a questão da indústria no Brasil, tanto do processo de industrialização, quanto do processo de desindustrialização e até mesmo de reindustrialização. Quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Eduardo, Luciano, pelo convite. Foi uma grata satisfação participar, discutir um pouco, né, dessa agenda de pesquisa aí. Obrigada pelo espaço. Espero que as informações aqui sejam úteis, né, para as pessoas que estão procurando entender um pouco mais sobre o assunto. Com certeza serão. Luciano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer falar um pouquinho desse tema tão importante, né, para o desenvolvimento econômico do Brasil.
E também quero agradecer a você que ouviu até o final desse podcast. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e de compartilhar este episódio com os seus colegas. Muito obrigado e até a próxima.